Você só se lembra do índio no Dia do Índio? Você só sabe que essa população existe porque você usa aquela expressão programa de índio? Bom, vou tentar resolver os problemas da sua redação e da sua cidadania discutindo o tema A Questão Indígena no Brasil Contemporâneo. Bom, neste tema, eu sugiro que você já grife o No Brasil Contemporâneo. Dica, no nosso curso, a gente tem uma das aulas apenas para análise de temas, como é que a presença de algumas palavras no tema de redação faz com que certos argumentos sejam quase obrigatórios. A presença do no Brasil contemporâneo ou no na contemporaneidade brasileira te mostra que uma das discussões possíveis é o contraste entre como os índios eram tratados no passado e como eles são tratados hoje. Então, uma das estratégias que eu sugeriria para o seu desenvolvimento é a comparação. Mas vamos começar pelo início? Vamos pensar no primeiro parágrafo, maneiras de introduzir este tema. Vamos lá. Das contextualizações possíveis para este tema, talvez a mais elegante de todas seja a citação do texto constitucional. A gente tem o artigo 231 da Constituição de 1988, que garante aos indígenas não apenas a posse sobre as suas terras, mas o respeito à sua cultura, à sua sociedade e ao seu modo de viver. No nosso material de apoio a esta aula, está esse trechinho da Constituição brasileira completinho. Vale a pena assistir a aula acompanhando esse material. Outro repertório sociocultural interessante para colocar na introdução e que, ao mesmo tempo, é uma estratégia para desenvolvimento também, é fazer uma alusão histórica. Você pode falar do papel dos indígenas na construção histórica brasileira, como eles eram tratados durante a colonização e como é que os preconceitos daquela época ainda são observados na contemporaneidade. Se você quiser, você também pode fazer uma introdução em que cita exemplos de desrespeito à população indígena. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de frases nominais. Lembra daquele tipo de introdução que eu te chamei de salva-vidas? Você pode falar, por exemplo, de invasão de terras, assassinato, preconceito. Você pode, por exemplo, fazer uma introdução por frase nominal em que você fale diferentes nomes de grupos indígenas. Krenak, Xacriabá, Kaiowá Guarani. Outro tipo de introdução possível é a introdução por exemplificação, em que você exemplifica algum episódio em que os indígenas tenham sido desrespeitados ou até mesmo agredidos. Uma sugestão: em 2013, como parte das obras para a Copa de 2014, o Museu do Índio no Rio de Janeiro foi cercado. E aí, algumas populações indígenas tentaram proteger o prédio. Há vários relatos de abuso policial contra esses manifestantes indígenas. Além disso, a gente tem, infelizmente, ao longo da história brasileira, exemplos de vários genocídios, de vários assassinatos em massa dos grupos indígenas. Use qualquer uma dessas exemplificações, dê uma olhada nos principais jornais e revistas, isso pode ser a sua introdução. Outra introdução que pode funcionar para esse tema é o que a gente chama de atualidade do tema. Captou meu estômago roncando? Captou. Outra introdução que funciona bem para este tema é a chamada atualidade do tema, ou seja, o que aconteceu ou está acontecendo na sociedade brasileira ou mundial para trazer essa discussão à tona. Sem dúvida, a discussão da PEC 215 é uma forma de começar esse texto. Por quê? A PEC 215 propõe transferir do Executivo para o Legislativo a demarcação das terras indígenas. Qual é o problema disso? Isso sendo feito pelo Executivo está a cargo da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Passando para o Legislativo, ficaria a cargo dos nossos congressistas. E a gente tem que lembrar que parte da bancada ruralista brasileira tem interesses conflituosos, para dizer o mínimo, com os indígenas. Há uma tentativa de se ampliar a fronteira agrícola atingindo essas terras. É muito comum, por exemplo, conflitos entre fazendeiros e mineradores com os grupos indígenas. Outra forma de introdução interessante para o seu texto. Para encerrar esse vídeo que está lotado de formas de introdução, que podem ser reaproveitadas para o desenvolvimento, coloca uma referência sociocultural. Que tal, por exemplo, comparar a maneira como o índio é retratado no romantismo, no modernismo e na atualidade brasileira? Use o seu professor de literatura a seu favor. Independentemente do desenvolvimento que você vai fazer, a sua tese tem que passar pela ideia de que os indígenas
têm seus direitos sistematicamente desrespeitados no Brasil. Importante que você especifique quais direitos. Você pode falar do direito à terra, à sobrevivência, à segurança, à igualdade e à manutenção da sua cultura, por exemplo. Uma tese que funciona muito bem para este texto é a tese por responsabilização, ou seja, levantar as principais causas desses desrespeitos. Você pode falar, por exemplo, do desconhecimento, da ignorância acerca da cultura, do modo de vida e das necessidades dos indígenas. Você pode citar, por exemplo, os interesses dos ruralistas no Brasil ou até mesmo a perpetuação de preconceitos historicamente construídos contra os indígenas. Desde a colonização, por exemplo, parte da população brasileira dá ao índio a fama de preguiçoso ou primitivo. E esse tipo de preconceito se desdobra nas várias formas de violência que os indígenas sofrem. Falando dessas diversas formas de violência, não tem como a gente não falar das consequências da situação dos indígenas na sociedade brasileira. O desrespeito à terra, à cultura e à segurança desses indivíduos está fazendo com que a gente tenha a perda desses grupos e uma perda cultural desses grupos, a chamada aculturação. Além disso, vários desses grupos estão literalmente desaparecendo. Por último, você pode falar das diversas formas de agressão e de violência que esses grupos sofrem e que são um desdobramento do preconceito. A gente pode falar, por exemplo, dos assassinatos, das agressões, das invasões das terras e até mesmo de uma abordagem preconceituosa, por exemplo, pela mídia. Pensa em todos os estereótipos sobre os indígenas que são reproduzidos na sociedade brasileira. Por fim, contraste. Mostra que, apesar da extrema contribuição dos indígenas para a cultura, para a história e para a sociedade brasileira, eles ainda não são reconhecidos como tal e não têm os seus direitos protegidos, seja pelo Estado, seja pela população brasileira. Para fazer o desenvolvimento deste texto, eu sugeriria duas estruturas de desenvolvimento que você escolhe. Primeiro, você pode fazer causas e consequências, ou então poderia fazer também bloco argumentativo, problema 1, problema 2. De toda forma, eu vou me concentrar em causas e consequências, que é a estrutura que vocês conhecem mais, se sentem mais à vontade e que pode dar origem ao bloco argumentativo. Vamos lá? Uma das principais causas da situação negativa em que se encontram os grupos indígenas no Brasil é o desconhecimento, a ignorância do brasileiro acerca das características e das necessidades das comunidades indígenas. Esse desconhecimento se desdobra no preconceito, na perpetuação de uma série de mitos sobre esse grupo social. Além disso, a gente precisa citar o conflito existente entre os interesses dos grupos indígenas e os grupos de produtores rurais, principalmente a galera que mexe com gado e plantações. É necessário para esses indivíduos o avanço da fronteira agrícola e, frequentemente, essa fronteira agrícola se encontra nos limites das terras indígenas. A gente tem também os interesses das grandes corporações mineradoras, que estão de olho em algumas terras indígenas também. Você poderia citar também como causa um descaso ou uma falta de estrutura do governo em garantir a proteção a esses grupos. Faltam fiscais na FUNAI, faltam políticas públicas de inclusão e manutenção da cultura indígena. E quais são as consequências desse quadro tão negativo? Primeiro, diz respeito aos direitos mais básicos desses grupos, o acesso à terra, à alimentação, à manutenção da sua cultura e até mesmo à segurança, porque uma outra consequência é a invasão das terras e os diversos casos de violência física e moral contra os indígenas brasileiros. Além disso, a gente poderia falar também da perda cultural desses grupos e a perda cultural num sentido mais amplo, porque a cada vez que um grupo indígena desaparece, uma parte da cultura brasileira desaparece também. Mas e aí? Como resolver o problema da questão indígena no Brasil? Eu começaria com uma proposta voltada para a escola. É necessário que as escolas brasileiras abordem a questão indígena fora do senso comum. Infelizmente, ainda se perpetua entre a sociedade brasileira uma série de estereótipos sobre o indígena e cabe à escola, desde os mais baixinhos, desconstruir essa imagem negativa. Já que a gente está falando de escola, o Ministério da Educação precisa colocar para funcionar a Lei 11.645, que obriga o ensino de cultura e identidade indígena nas escolas. Você já teve aulas muito profundas sobre cultura e identidade indígena? Acho que não. Então entra naquela discussão sobre a ineficiência do Estado.
Além disso, a gente tem a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, que precisa atualizar o seu banco de dados acerca de quais são os grupos indígenas no Brasil, a sua localização e as suas necessidades. E se a gente está falando de necessidade, a gente precisa formar os agentes públicos para atenderem a essa população. Eu tenho uma ex-aluna, hoje uma grande amiga, que é médica e já atendeu indígenas no Amazonas. Um dos grandes problemas que eles têm é a barreira linguística. Alguns grupos indígenas no Brasil têm dificuldade para se comunicar em português. Então é necessário que a gente forme médicos, assistentes sociais, profissionais da área da saúde como um todo, entre outros profissionais, para atender com qualidade e humanidade essas populações. Por último, é necessário que se faça uma fiscalização e uma punição mais efetivas em relação aos desrespeitos aos limites das terras indígenas. Isso é responsabilidade do governo federal e deve ser feito, por exemplo, em parcerias com ONGs que atendam a essa população. A questão indígena é um dos temas que gera mais insegurança entre os alunos brasileiros, seja porque nós escrevemos pouco, seja porque nós refletimos pouco sobre isso. Acho que depois da aula de hoje, você vai se sentir mais confortável. A gente se vê na próxima. Vem mil!